Pensei que seria uma carona fácil, mas recebi nossa nova postagem. Rotacionado da frente para a triagem. Proteja o acampamento médico avançado. Normalmente é moleza. Mas não me considere um covarde. Eu não mereço isso. Eu tenho lutado por meses contra coisas que você nunca acreditaria que existissem. Uma coisa é ver os vídeos, cartazes e acreditar nos recrutadores. Viver isso é diferente. As linhas foram destruídas pela sujeira. O que antes era uma estação distante das linhas agora era o último ponto de defesa neste setor. Os xenos nos cobriram com suas multidões, seus oceanos. Suas armas eram primitivas, mas isso não importava. Seus números eram infindáveis. Eles colidiram com nossas linhas em toda a frente. A princípio, pensamos que era apenas uma carga bárbara. Xenos são animais. Mas não era. Eles estavam nos sondando, nos testando, calculando o exato dano que poderíamos infligir a eles, onde, quando e como tratávamos isso como um jogo, então contando números que tínhamos abatido e marcado entalhes em nossas armas ou capacetes, ríamos e até chamávamos tiros como desafios uns aos outros então. Apenas tiros na cabeça, apenas tiros no estômago, éramos tão presunçosos. O orgulho vai antes da queda, como dizem. Como as coisas caíram tão rapidamente. De atirar peixes em um barril, passamos a tentar freneticamente mantê-los afastados. Eu assisti enquanto eles simplesmente rolavam sobre a colina. 435. Tinha tudo que um guarda poderia desejar em sua defesa. Arame farpado, emplacamentos de armas pesadas, munição como um poço sem fundo. Pensamos que era inexpugnável. Para ser honesto, achei que era exagerado. Santo trono, como eu era um tolo então. Todos nós éramos. Levou menos de 1 hora para se aproximar e então simplesmente invadir a colina. Não importava o que jogássemos neles, eles continuavam vindo. Quando eles chegaram ao topo da colina, percebi como os tínhamos subestimado. Eram tantos. Suas armas de projéteis primitivas eu achava quase inúteis. Mas então o céu escureceu. Estávamos observando a colina. Não nos abrigamos. Nenhum de nós. Então eles atacaram. Fragmentos de madeira com cabeças de metal. Tão primitivos, mas quando atingem em tais números. Fomos dizimados, tantos mortos naquela primeira salva. Perfurados múltiplas vezes por essas hastes de madeira. Mas não menos letais por serem tão simples, fileiras inteiras de nós. Caímos, nos dispersamos nas trincheiras, nos escondemos da chuva de madeira e metal. Mas esse era o objetivo deles. A chuva de trás da colina nos fez esconder, enquanto a horda devorava a distância até nossas linhas. Eles chegaram sobre nós em segundos, entre nós nos matando. Nunca pensei que usaria meu treinamento de baioneta, mas me salvou várias vezes. Eu avançava e recuava. Avanços e recuos, sangue e vísceras, corpos deles e nossos pelo chão, tornando-o escorregadio, tornando-o um inferno. Esse foi o primeiro dia. O primeiro de muitos, muitos dias, meses. Não importa quantos deles matamos, eles continuam vindo. Não sei, de certa forma eu os respeito. Nós devemos parecer a escória aqui. Estamos invadindo o mundo deles. Eles estavam aqui primeiro. Mas porque isso não importa mais. É nós, ou eles. E no momento, parece que vai ser eles. Atrás desta última linha, nossa última neste setor, está o prédio médico avançado. Dentro estão todos os soldados feridos de toda esta frente. Milhares. Se eles cruzarem esta última linha, estarão lá dentro? Tenho medo de pensar, mas sei o que vai acontecer. Eles vão arrombar as portas, vão invadir cada corredor, cada enfermaria, cada baía. Ninguém será poupado. Imagine isso, deitado na sua cama, incapaz de se mover e se defender, enquanto esses horrores invadem e matam todos à sua frente, sabendo que também vão acabar com você. Acho que sou sortudo. Pelo menos vou olhar nos olhos deles e será rápido quando acontecer. Pelo menos posso cair lutando. Começa. Nossa artilharia abre fogo a quilômetros atrás das linhas. Eles bombardeiam o vale. Mas eles são tolos.
Eles deveriam estar arrumando as coisas e se movendo. Não sei para onde, mas eles deveriam estar correndo. Os Xenos estão chegando. A próxima meia hora é como uma eternidade ou um segundo. O tempo não tem significado na confusão. Eu ignoro a chuva do céu, a chuva de morte de madeira. Eu não me importo. Eu fico de pé, atirando furiosamente, atirando continuamente. A ação repetitiva é uma marca do meu treinamento. Não o meu controle. Eu atiro e atiro, recarrego e atiro novamente. Eu passo por pacote de energia após pacote de energia, mas não é suficiente, não é quase suficiente. Tantos deles, tão poucos de nós. Eu alcanço meu cinto, mas não há nada lá. Eu estou sem... Meu Lasgen agora não é nada mais do que um clube. Eu olho para cima e para baixo da linha. Tantos mortos agachados ou espalhados pela trincheira como bonecas quebradas. Meus amigos, minha companhia foi embora. Todos esses eixos de madeira saindo deles. A horda avança para sempre. Eu tenho 1 minuto talvez. O barulho deles é ensurdecedor. O choque de ser quase o último da minha companhia vivo. Meus ouvidos me enganam. Solto a última cápsula gasta e fixo a baioneta. Eu levarei um deles comigo. Apenas um. Como um vídeo heróico, minha mente rebelde tem música tocando. Vozes como um coral exaltando o imperador. Bem, pelo menos eu durou até a minha morte para enlouquecer. Eu me levanto e me preparo para a morte. Vejo uma última onda de projéteis preencher os céus, e eu deixo cair a arma dos meus rapazes e abro meus braços enquanto caio de joelhos. Eu me preparo para isso. Eu fecho meus olhos à música. A música sagrada fica mais alta e ensurdecedora, quase enquanto me preparo para me juntar ao imperador. Talvez ele me receba. Uma sombra passa sobre mim. Ouço o ricochete de metal em metal. Hastes de madeira caem ao meu redor. Eu abro meus olhos e então eu a vejo. Dominando sobre mim em armadura preta. Armadura de poder. Ela ficou entre mim e a morte. Estou vivo por causa dela. O canto não é um sonho. Olho de um lado para o outro e fico boquiaberto. Linhas deles, a madeira batendo em suas armaduras. Em suas mãos, as armas do próprio imperador, o sagrado bolter. Eles caminham para frente. Não estão parando na trincheira. Eles estão avançando para a horda. As armas disparam e Xenos morre aos montes, explodindo como se o próprio imperador estivesse os obliterando. Ela para de atirar quando 2 irmãs passam por nós. Ela tira o capacete apenas para falar comigo. Mal consigo ouvi-la por causa da artilharia, os gritos dos bolters, a canção de batalha e o louvor ao imperador que emana dessas mulheres vestidas de escuro ao meu redor. Ela olha para baixo e sorri. Ela acena em direção ao hospital. Eu olho para isso enquanto ela se ajoelha e sussurra no meu ouvido. Isso não acontecerá a menos que todos nós sejamos um. Ele não responderá, a menos que todos nós digamos as palavras. Eu olho, eu não entendo. Eu vejo o prédio está escuro, mas há atividade dentro, cantando uma bela canção, mas terrível também uma exultação ao imperador. Ela sussurra novamente, filho do imperador. Guerreiro da humanidade, você conhece as palavras, diga-as agora. Eu sei. Eles vêm até mim. O imperador protege. Não, guerreiro da luz, não com a sua boca, não com os seus lábios. Diga-os com o seu coração. Diga-os com a sua alma. Traga o poder dele. Eu olho para baixo e quase choro. Muita coisa acontecendo. Tanta coisa está acontecendo. Mas então eu olho para cima novamente. Eu olho para o triagem e penso nisso mais do que nunca pensei antes. Como instruído, eu digo com o meu coração, mas mesmo assim não pode ser contido. Ele sai da minha boca como um rugido. O imperador protege. E então eu vejo um milagre. Um milagre. Como se eu tivesse causado, mas não pode ser eu. A luz irradia das últimas janelas na triagem. É como se uma bomba tivesse explodido no local. Eu ouço aumentar, o que acho que é um enorme grito a princípio, mas então, quando as portas se abrem, eu ouço mais claramente.
Meus irmãos e irmãs feridos fogem de todas as portas e janelas enquanto os inimigos avançam. É um rugido, não um grito. Eles estão armados com lasguns que parecem brilhar com luz. Todos eles, milhares deles, inundando como uma onda gigante para encontrar os Xenos. Enquanto eles passam por mim, eu fico boquiaberto. Eu sabia que estava aleijado. Mulheres que eu sabia estarem feridas. Todos eles nos cobram um curador. A irmã coloca seu braço sob o meu e me ergue firmemente. Ela me passa um pacote de energia do meu lasgun. Ela sorri para mim ao recolocar o capacete, acenando na direção dos Xenos, para onde suas irmãs lideram o exército que eu pensava estar destruído. Vem, guerreiro da luz, não vamos ficar de fora. Vem, vamos golpear o impuro. Pelo imperador. Eu pego o pacote de energia e o encaixo com força. Confiro se minha baioneta está bem presa. Então eu olho de volta para ela e sorrio. Pelo imperador. Então, nós atacamos. Saudações, caro ouvinte. Sou Baldermort e apresentarei a você as forças e facções do universo de Weimar 40.000. Então, finalmente, voltamos para o Adeptus Sororitas e as Irmãs de Batalha para apagar a calúnia daquela desastrosa prognosticação que escrevi o que parece ser uma eternidade atrás. Para até mesmo apresentar essa facção, sinto que devemos olhar para o quadro maior hoje. Um quadro muito grande, de fato. Pois poucos realmente entendem a vastidão que é o Império, a pura amplitude dele. Em uma noite sem nuvens, alguém poderia passear até o jardim, olhar para cima e ver o Império. Mesmo com a ajuda de um telescópio de última geração, tudo o que se veria é o Império. Cada luz cintilante e estrela nos sistemas ao redor. Esse é o Império da humanidade. Disse que existem mais de 1 milhão de mundos no Império. Tire um momento para entender o quão incrivelmente vasto isso é. Tudo isso é o Império do Homem. Mas por que eu menciono e abordo este assunto agora? Simples. Para compreender a relevância da facção que será discutida. A facção que estamos prestes a descobrir. Para os iniciantes, eles podem olhar para a gama de modelos, os fundamentos de suas roupas, e podem muito bem zombar. Freiras com armas, é o que muitas vezes se diz. Obviamente, isso é pura ignorância. Isso pode ter sido verdade antes do desenvolvimento da facção, mas agora está muito longe da realidade. Esta é uma facção rica e diversificada no tabuleiro, com figuras suntuosas esplêndidas e regras e táticas intrigantes e interessantes. Mas é muito, muito mais do que isso. Eles agora são uma parte fundamental do rico mosaico que é a sombria escuridão do futuro, o Império do Homem. O recente Codex expandiu o que veio antes. O desenvolvimento desta facção, de uma espécie de piada para uma organização incrivelmente importante e diversificada, bem esculpida e totalmente desenvolvida, o Adeptus Sororitas e sua câmara militante. Que são as Irmãs de Batalha, floresceram bem e verdadeiramente. Pois o Adeptus Sororitas está em todo lugar. Está entrelaçado na própria estrutura do Império, a ponto de muito poucas arenas estarem livres de sua presença e sua influência. Eles são uma força temida em batalha. Eles são essenciais na diplomacia. Eles ensinam os jovens das casas nobres enquanto vigiam essas casas por qualquer sinal de apostasia ou heresia. Eles são precursores para a expansão do Império até as margens mais distantes da galáxia e são os curadores mais confiáveis para os soldados feridos. Eles defendem os inúmeros mundos santuários em todo o Império e trazem fogo e ira para os impuros e erradicam o câncer dos infiéis, o mutante, o herege, a bruxa. A coisa mais importante que se precisa saber sobre o Adeptus Sororitas em geral, e as Irmãs de Batalha em específico, é a sua fé. Esta é apenas uma introdução a esta enorme organização que tem tentáculos em tantas arenas do Império. Por isso, convém começar pequeno e depois progredir para entradas mais expansivas no futuro. Então, gentil ouvinte, vamos explorar os primeiros passos desta ordem.
Para isso, teremos que discutir muito brevemente, quase criminalmente, como o Império mudou de uma organização secular e ateísta para a entidade semi-autoritária e teocrática que é hoje, pois isso sustenta todo o ponto. Fé. A verdade imperial. Para os sábios dos primórdios do Império, por favor, veja minha entrada para Rogal Dawn ou Astro Militarum até que eu faça suas entradas separadas nas guerras de unificação, a Grande Cruzada e o terror da heresia de Horus. Acredito que este seja um ótimo lugar para obter uma compreensão básica do nascimento e dos anos formativos do Império do Homem. Dito isso, vamos prosseguir. A verdade imperial era o sonho inicial do imperador. Costuma-se dizer que ele decretou que a coisa mais perigosa de todas, a maior ameaça ao desenvolvimento humano e à raça inteira, era a religião e a fé. Enquanto ele caminhava pelas estreitas e falava com seu povo, ele insistia que isso deveria ser não só a política de seu governo, mas seu próprio objetivo. Erradicação da religião e superstição. Isso deveria estar em sintonia com o objetivo de unificar as civilizações humanas perdidas entre as estrelas e então defendê-las. Sua política também era a aniquilação de todas as culturas xenos que pudessem ser uma ameaça à humanidade. Mas isso nos desviaria do assunto. A verdade imperial era a teoria firmemente sustentada de que não havia deuses, não havia espíritos, demônios, vida após a morte, reencarnação ou necessidade de redenção. Era abracadabra e uma ameaça terrível ao bem-estar da humanidade, pois tudo o que a religião faria seria retardar a humanidade e fazê-la se enlamear em ódio, guerra e estupidez. Ciência, lógica, dados empíricos e progresso deveriam ser as pedras fundamentais sobre as quais seu império seria construído e então mantido. Não iria durar. Quando o imperador foi derrubado, seu corpo quase totalmente destruído. Sua influência direta sobre a humanidade foi removida. Ele deveria existir apenas para continuar como uma figura simbólica e uma fonte de poder para o Astronomicon, que eu explicarei em outro momento. O Império sofreu um golpe quase mortal pela heresia de Horus, e a devastação e o medo eram abundantes. Os humanos são criaturas simples quando tudo é reduzido ao essencial. Quando o medo do futuro se tornou demais, pequenas seitas que veneravam o imperador como um deus começaram a florescer. Mas também não era totalmente ilógico, pois o imperador, o mestre da humanidade, havia demonstrado capacidades, poderes e sabedoria além de qualquer coisa que um humano normal pudesse emular. O passo de um poder divino para ser um deus foi de fato um passo muito curto. Assim, ao longo dos próximos 2 milênios, o sexo que o exaltou como o Deus vivo da humanidade cresceu em poder. A miséria da época e a dificuldade da existência fizeram com que as pessoas se voltassem para essas religiões em números crescentes. Resumir um milênio ou mais é um tratamento brusco da lei, mas eventualmente uma seita cresceu para dominar e absorver todas as outras. O templo do Imperador Salvador tornou-se tão complexo, tão poderoso, tão onipresente, que no milênio 32 tornou-se a religião do Estado e o Adeptus Ministorum foi formado, a Igreja. Com isso, os sonhos de um império secular foram varridos. Passou rapidamente de ser a norma adorar o imperador, para ser um crime não acreditar em sua divindade e ser um adepto vocal ao culto imperial. Com o passar do tempo, o poder da eclesiárquia, o Adeptus Ministorum, tornou-se tão grande que eles tinham forças armadas sob seu controle direto, podiam emitir censura contra mundos inteiros e declarar qualquer um herege e tê-los removidos. Infelizmente, como sempre acontece, o poder corrompe. Inevitavelmente surgiu um demagogo que tentou usurpar o poder de todos. Por um tempo, ele quase conseguiu. No 36º milênio, a galáxia foi atingida por tempestades de distorção. As tempestades interromperam parte significativa do tráfego interestelar, lembrando a Era da Discórdia, mas em menor escala, causando pânico generalizado. Nesse tempo, o medo levou muitos a dar ainda mais poder à Igreja, pois a oração resolve todos os problemas para um humano assustado. Assim,
O culto imperial ganhou tanto poder que assumiu o controle do Administorum, a ala administrativa do império. O eclesiarca, semelhante a um pontífice de todo o império, então se descontrolou. Esse período é agora conhecido como a Era da Apostasia. Para isso, vou me apoiar na tradição existente no mais novo códice, pois acho que não consigo nem chegar perto de sua eloquência e brevidade. Para citar, no 36º milênio, o tirano Goldvandir usurpou a posição de eclesiarca e alto senhor do Administratum. Ele conseguiu isso combinando suborno, coerção, chantagem e assassinato direto, garantindo um nível de autoridade sem precedentes. Desde a queda do imperador, ninguém havia controlado tanto a imensa burocracia que organizava os milhões de mundos do império e a fé que unia a humanidade contra seus incontáveis inimigos. Com tais poderes de comando sem paralelo, Vandir procurou trazer o império sob seu calcanhar, dando origem ao Reinado de Sangue, no qual incontáveis bilhões morreram e planetas inteiros foram queimados. O Reinado de Sangue continuou por décadas. Com o passar de cada ano, Vandir se tornava cada vez mais psicótico e o número daqueles que foram queimados em suas chamas aumentava exponencialmente. No auge de sua loucura, uma seita conhecida como Confederação da Luz ganhou destaque no mundo de Dimamar, liderada por um então desconhecido chamado Sebastian Thor. A seita denunciou o governo brutal de Vandir e começou a espalhar uma mensagem de esperança por todo o império. Uma mensagem que foi prontamente aceita por povos que há muito viviam sob o jugo de uma opressão sádica. Vandir enviou uma força da terra para esmagar a Confederação da Luz e executar os 4 insurgentes, mas logo após sua partida, toda a frota foi destruída, dilacerada por uma tempestade de distorção terrivelmente poderosa em uma área do espaço ainda conhecida e temida como a Tempestade da Ira do Imperador. A Confederação da Luz expandiu sua influência sem controle, obtendo apoio de dezenas de Simpsons dispostos a se rebelar contra o tirânico Alto Senhor. Através de uma oratória magistral, Sebastian Thor reuniu milhões à sua causa, igualando constantemente as forças ainda leais a Vandir. No entanto, a libertação só veio quando os adeptos de Marte, os Space Marines e os adeptos custodes escolheram se aliar a Thor. Preparações foram feitas para atacar o palácio eclesiárquico de fora, enquanto os adeptos custodes atacariam Vandia por trás de suas linhas defensivas. Apesar da força considerável que o enfrentava, Vandia estava longe de estar indefeso. Logo no início do Reinado de Sangue, o Alto Senhor foi informado por sua extensa rede de espiões sobre um pequeno culto de cerca de 500 indivíduos baseados no pouco conhecido mundo agrícola de San-Leor. Conhecidas como as Filhas do Imperador, as membros desta seita eram devotadas ao culto do Imperador e à manutenção da pureza interior. Elas estudavam antigas artes de guerra, limpando suas mentes de considerações mundanas para aprimorar suas habilidades de batalha ao longo de uma vida. Seu interesse atingiu o ápice? Vandir informou às Filhas do Imperador que as honraria com uma visita eclesiárquica. Quando Vandair chegou em Saint-Lior, foi informado pelas Filhas do Imperador que elas não o reconheciam como um enviado da guarda do Imperador, desencadeando uma onda de fúria entre seu considerável séquito. Mas o Alto Senhor, ainda não totalmente insano, havia preparado uma demonstração para provar seu status. Ele ordenou a um guarda que atirasse nele para mostrar que estava protegido pelo favor do Imperador. O guarda disparou sua última pistola, e após um flash cegante de luz, as Filhas do Imperador viram claramente que Vandir permaneceu ileso e caíram de joelhos em adoração. Como Vandir mais tarde se gabou para seus escribas, ele havia adivinhado que a seita isolada desconhecia o campo de conversão produzido pelo Rosários que usava. Tendo jurado lealdade ao Alto Senhor, as Filhas do Imperador foram instituídas como a guarda pessoal eclesiárquica. Sua cultura de pureza e excelência marcial foi aumentada por novas formas de armamento, e sua dedicação à proteção de Vandir tornou-se lendária em todo o Império. Quando a legitimidade de Vandir como eclesiárquico foi desafiada, esses soldados de elite foram sua lâmina de refutação, e quando o Santo Sínodo do Ministorum conspirou para matar seu líder, os guarda-costas de Vandir entraram em sua câmara, trancaram as portas e emergiram várias horas depois carregando as cabeças decepadas de todos os cardeais presentes.
Quando as forças unidas por Sebastian Thor sitiaram o palácio eclesiárquico, os guarda-costas de Vandir foram fundamentais para manter as forças atacantes à distância. Durante meses, as áreas externas do palácio viraram escombros, mas o complexo central com a Sala do Trono do Alto Senhor continuou sendo uma fortaleza impenetrável. Os guerreiros de Vandir resistiram firmemente ao brutal assalto. Sua fé inabalável no imperador e em seu servo favorito alimentou seu espírito de luta indomável. Enquanto lutavam para repelir os invasores, outra força avançava para conquistar o palácio eclesiárquico internamente. Como guardiões do imperador e do trono dourado, o Adeptus Custodes possuía um conhecimento incomparável do palácio imperial, incluindo as vastas alas em que o palácio eclesiárquico estava localizado. Um pequeno contingente de custódios fez seu caminho através do labirinto oculto de passagens que serpenteava sob o palácio, emergindo não muito longe da Câmara de Audiências de Vandir. Lá eles foram confrontados por 6 guerreiros da guarda pessoal eclesiárquica. O líder dos custódios largou suas armas e tentou convencer os fiéis de Vandir de que o Alto Senhor, a quem serviam, era um inimigo da humanidade, do Império e do próprio imperador. Porém, os servos do eclesiárquico não se convenceram somente com essas palavras. Os custódios perceberam que restava apenas uma opção para uma aliança. Ele implorou às mulheres que bloqueavam seu caminho para segui-lo de volta pelos túneis sinuosos, para que ele pudesse levá-las ao lugar mais sagrado de toda a galáxia, as câmaras do Trono Dourado, onde o imperador se encontrava em repouso. Os 6 guarda-costas iriam ver o que ninguém além dos companheiros do Adeptus Custodes e dos Primarchs do Space Marine haviam visto em 6 milênios e juraram segredo sob pena de morte. O que os 6 viram naquelas câmaras nunca foi registrado, mas quando emergiram, seus corações ardiam de raiva. Eles retornaram pelos túneis ao palácio eclesiárquico, onde sua líder, Elisha Dominica, falou à sua ordem sobre a corrupção insondável do Alto Senhor. Abandonando suas funções de proteger Vandea, as filhas do imperador acompanharam Dominica até o salão privado onde o eclesiarca se refugiava. Eles o acharam ocupado estudando. Seus aposentos em anarquia e seus escribas há muito fugiram. Vendo seu suposto guarda-costas ali, Vandir lançou-se em um discurso sanguinário, ordenando que eles marchassem e massacrassem os invasores. Dominica olhou para ele friamente, e com palavras que um dia seriam gravadas no sarcófago que guarda seu corpo, ela pronunciou seu julgamento. Você cometeu a heresia máxima. Você não apenas virou as costas para o imperador e se afastou de sua luz, como profanou seu nome e quase destruiu tudo o que ele se esforçou para construir. Você perverteu e distorceu o caminho que ele traçou para a humanidade seguir. Como seus próprios decretos estabeleceram, não pode haver misericórdia para tal crime, nem piedade para o criminoso. Eu renuncio ao seu senhorio. A mensagem viola as diretrizes de conteúdo apropriado. Sua sentença já está atrasada há muito tempo, e agora é hora de você morrer. Dominica ergueu sua espada de poder alto para Gujvendier ver. Com um inabalável balançar de cabeça, o Alto Senhor respondeu ao seu ex-segurança que estava muito ocupado para morrer. Diante disso, Dominica abaixou sua lâmina de coroa de energia, decapitando o traidor e cortando os rosários que ele usava desde o dia em que conheceu as filhas do imperador. O reinado de sangue morreu com Vandir. Mas a era da apostasia levou muitos mais séculos para ser contida. Sebastian Thor foi julgado por sedição, mas a pureza de sua intenção e o ódio pelo tirano deposto não só o encontraram inocente, mas também o levaram a ser instaurado como o novo eclesiárquico. A pedido dos outros altos senhores do terror, um grande número de mudanças no Adeptus Ministorum foram então implementadas, a mais radical das quais foi a implementação do decreto passivo. Por este edital, a Eclesiarque foi ordenada a renunciar ao controle de suas forças militares permanentes, entregando a maior parte de seus exércitos ao Astra Militarum e suas frotas à Marinha Imperial. Mas Sebastian Thor insistiu que as filhas do imperador não foram afetadas pelo decreto. Ele sabia que era necessário poder militar para defender a fé, e assim as filhas foram totalmente incorporadas ao Minestorum e renomeadas como Adeptus Sororitas.
Isso causou muita irritação entre os outros altos senhores, mas eles não tinham recurso para se opor ao recém-nomeado eclesiárquico, apesar dos poderes que ele ainda detinha. Veja, o decreto passivo afirmava que a eclesiárquia, o Adeptus Minestorum, não poderia ter homens armados, e assim o Adeptus Sororitas é puramente composto por mulheres, e assim contorna essa lei. Fim da citação. Outra coisa interessante e incrivelmente importante que surgiu da era da apostasia foi o Ordo Hereticus. A Inquisição já tinha duas alas, o Ordo Xenos, que caçava e destruía o alienígena e toda a sua vil influência, e o Ordo Maleus, que tinha a tarefa de erradicar a influência do demoníaco e corrompido pelo Warp. O Ordo Hereticus tinha como função vigiar o culto imperial e todos os seus adeptos, suas muitas igrejas em todo o império. Eles deveriam vigiar por heresia qualquer desvio das crenças mainstream do culto, mas também para garantir que a eclesiarquia, o Adeptus Ministorum, nunca ultrapassasse seu alcance novamente. Sempre que um clérigo de qualquer patente reunia uma força militar para realizar uma cruzada contra hereges, mutantes ou bruxas, eles eram observados como falcões. Quando os parâmetros e objetivos meticulosamente acordados de uma cruzada eram cumpridos, a Ordo Hereticus ordenava que essas forças fossem desmanteladas ou reabsorvidas pelo Departimento Munitorum, Guarda Imperial ou Marinha. Nunca mais a Igreja seria confiada com poder como tinha na Era da Apostasia, que foi a porta de entrada para a Era do Sangue nunca. Mas por que estou mencionando isso bem? Ouvinte gentil, foi na concepção da Ordem Hereticus que o contingente militar ou exército do Adeptus Sororitas jurou ser um aliado do Hereticus para ser sua própria câmara militante. Caso a Ordo Hereticus encontre heresia, contaminação por mutantes ou psíquicos ou qualquer outra impureza, eles podem chamar as Irmãs de Batalha. Como deveriam, pois existem poucas forças tão capazes, bem equipadas ou tão firmes quanto as Irmãs, fora de qualquer um, exceto seus adeptos Astartes, os Space Marines. Agora que conhecemos a história e a origem das Irmãs, vamos discutir o que elas são agora e o que as torna tão especiais. Cada facção na sombria escuridão do futuro tem seu próprio encanto potente. Primeiramente, uma breve compreensão de seus muitos papéis. Muitos pensarão que a Adepta é apenas as Irmãs de Batalhas. Não é. A Adepta Sororitas é o termo guarda-chuva para a totalidade das ordens combinadas. Mas não são apenas as Irmãs de Batalha. Pois as Raritas têm tantas ordens, deveres e papéis na vida civil, quanto têm ordens militantes que fazem guerra. Agora vou me apoiar novamente na sabedoria existente, porque, francamente, é tão bem colocada. Para citar, as filhas do imperador eram mais do que uma comunidade de guerreiras e se dedicavam a uma ampla gama de disciplinas pelas quais poderiam servir ao Deus Imperador. Muitas dessas disciplinas sobreviveram à Era da Apostasia e foram mais desenvolvidas pelo Adeptus Sororitas, através de categorias especializadas de ordens não militantes. Ordens Dialogos. As Irmãs das Ordens Dialogos servem como estudiosas e conselheiras. Elas são especialistas na tradução de textos, tanto humanos quanto xenos, sagrados e blasfemos, e passam anos aprendendo idiomas usados em escrituras esotéricas. Grande parte de seus estudos é dedicada a coligir antigos manuscritos que relatam sobre o Deus Imperador antes de seu sepultamento no Santo Trono. Humanos em muitos dos mundos redescobertos durante a Grande Cruzada registraram a vinda do Imperador, assim como aquelas espécies xenos sobre as quais sua fúria reinou. As Irmãs Diálogos traduzem essas contas, sua linguagem de origem há muito esquecida, para o Alto Gótico Imperial, e através delas revelam mais da glória do Imperador. Os diálogos da Ordem também recorrem frequentemente à sua incomparável expertise em criptografia, com sua habilidade para desbloquear cifras obscuras e encontrar padrões em vastos volumes de comunicações, garante que o Adeptus Sororitas, bem como a eclesiarquia em geral, tenham acesso a informações sobre seus inimigos, tanto dentro do Império quanto além. As Irmãs Diálogos também prestam muitos serviços para a Inquisição, usando suas habilidades para interpretar significados heréticos escondidos em discursos e textos aparentemente mundanos, e assim trazendo traidores secretos à justiça.
Em uma zona de guerra, as Irmãs Diálogos atuam como condutos através dos quais as caronesas de ordens militantes podem entoar comandos e orações de desafio, mantendo as formações isoladas em comunicação com seu líder espiritual. Grandes contingentes da Ordem Diálogos também permanecem em um mundo depois que o inimigo foi purgado, auxiliando outros servos eclesiárquicos, enquanto eles vasculham o planeta em busca de vestígios de heresia. As irmãs mais antigas da Ordem Diálogos mantêm os textos antigos guardados no cofre das origens. Apenas os membros de mais alta patente da eclesiarquia têm acesso ao seu arquivo mais sagrado, pois é rumor que os segredos mais pesados sobre os eventos da Era da Apostasia e a chuva de sangue de Vendir estão trancados dentro dele. Ordis Famulus. A Ordis Famulus forma uma rede de câmaras, conselheiros e diplomatas cujo sagrado dever é orientar as nobres famílias do Império a trabalhar para o bem supremo da humanidade. As irmãs dessas ordens desempenham um papel crucial na negociação de acordos comerciais entre governadores planetários obstinados, forjando alianças entre poderosas famílias plutocráticas e organizando casamentos para continuar as linhagens dos súditos mais leais e úteis do imperador. Quando um planeta, sistema ou subsetor enfrenta hostilidades diretas, as Irmãs Famulus coordenam os esforços daqueles sobre os quais têm supervisão, garantindo que uma casa nobre tenha tudo de que precisa para lutar e morrer efetivamente pelo Império. Concomitantemente às suas funções diplomáticas, a Ordem Famulus também fornece à eclesiarquia olhos vigilantes por todo o Império. A presença de uma Irmã Famulus entre as camadas superiores da sociedade permite que ela observe de perto as negociações dos indivíduos mais influentes. Desde burocratas nomeados e tiranos de pulso firme até comerciantes desonestos e dignitários nobilitai novatos. Se as atividades dessas pessoas poderosas de alguma forma contrariarem os ditames do Adeptus Ministorum, os relatórios das irmãs aos seus superiores podem resultar em contramedidas rigorosas. Confessores podem ser enviados para extrair admissões de heresia, e em casos extremos as ordens militantes são alertadas para casos de traição generalizada. Famílias que mantiveram suas posições elevadas por gerações foram erradicadas em sua totalidade, seus túmulos incinerados e seus nomes retirados de todos os registros pela palavra de uma Irmã Famulus. Conduzir a nobreza desta maneira é crucial para preservar a santidade do Império, e aqueles que tentam se esconder da visão da Ordem de Famulus são vistos como oponentes do credo imperial. No decorrer de seus deveres, as Irmãs Famulus frequentemente falam de como o Imperador manifesta sua vontade através de seus súditos, apontando para os milagres realizados pelos muitos santos do Império como evidência. Dado que a Ordem Famulus tem acesso aos registros genealógicos de incontáveis milhões de cidadãos imperiais e que eles ativamente incentivam uniões diplomáticas e familiares entre os membros mais fiéis da sociedade imperial, não é surpreendente que a mão seja frequentemente vista em ação antes, durante e após uma manifestação da graça do imperador ser registrada. Muito similar à Irmandade Bene Gesserit, pode-se pensar. Mas por que não? Desculpe, desvio encerrado. Ordens hospitalares. Com exceção dos capítulos do Adeptus Astartes, as ordens hospitalares fornecem cirurgiões, médicos e enfermeiros para todos os ramos do exército imperial. As irmãs dessas ordens demonstram sua fé atuando em condições de campo de batalha extenuantes, serrando e cauterizando membros que foram mutilados por explosões de energia de distorção e retirando munições vivas das entranhas de soldados gritando. Elas realizam esses atos com solenidade e compaixão, sendo frequentemente consideradas sagradas pelos combatentes sob seus cuidados. Muitas irmãs hospitalares foram canonizadas como santas por suas habilidades milagrosas. Elas acompanham diversos ramos do exército imperial, desde regimentos de Aston Militarum até exércitos pessoais dos inquisidores, e também servem ao lado das sororitas das ordens militantes. São renomadas por suas habilidades dentro e fora do campo de batalha, frequentemente se deslocando para zonas de guerra onde novas e grotescas armas são usadas contra os guerreiros do Império.
Os santuários das ordens hospitalares contêm enormes bibliotecas detalhando as ferramentas mais esotéricas de morte que a humanidade já encontrou, acompanhadas pelos extensos diários de irmãs que passaram suas vidas pesquisando a melhor maneira de amenizar seus efeitos devastadores. Algumas ordens operam ao lado do Ordo Sepulcrum no estudo de pragas armamentizadas, sejam elas biológicas, tecnológicas ou demoníacas, em sua origem, enquanto outras trabalham para desenvolver proteções contra ataques psíquicos. As ordens hospitalares trabalham em conjunto com as ordens fabulosas no mapeamento de linhagens e genealogias, a fim de conter a propagação da mutação, combatendo a ameaça que a evolução aberrante representa para a humanidade. Assim como eles estudam os efeitos das armas inimigas nos soldados humanos, as ordens hospitalares também se dedicam a entender a fisiologia de seus inimigos. Onde novas espécies xenos são descobertas, as irmãs do hospital se empenham para encontrar vulnerabilidades em sua biologia. Confessores eclesiárquicos que contam com a expertise dessas irmãs para preservar a vida daqueles que estão sendo questionados por heresia. Não é incomum que uma irmã do hospital reimplante membros ou sutura feridas mortais várias vezes antes que um confessor consiga extrair a verdade de um suposto herege. Existem muitos outros tipos de ordens que fornecem serviços auxiliares dentro do Adeptus Sororitas, bem como para a eclesiarquia e o amplo império. Em alguns casos, uma única ordem é encarregada de um dever particularmente focado e recebe sua própria designação, como é o caso da Ordem Fenestris, que mantinha os painéis de vidro iluminados das armaduras dos santuários e catedrais mais sagrados do Império. Outros tipos de ordens realizam deveres sagrados que lhes conferem uma grande influência dentro do domínio do Deus Imperador. A Ordem Sabine opera nas extremidades do espaço humano, acompanhando o Minstaurius Galaxia para mundos humanos recém-redescobertos. Eles se especializam em infiltrar-se nas sociedades regredidas e primitivas que se acredita se oporem à chegada do Império. A irmã Sabine se estabelece como profeta do imperador, pregando o credo imperial em segredo ou fomentando uma revolta contra os líderes religiosos do mundo. Quando o missionário Galaxia chega e anuncia sua presença para os povos do mundo, a irmã Sabine já profetizou tal evento e eles lideram aqueles nativos simpáticos ao culto imperial em um golpe repentino e mortal contra seus líderes. Através de seu trabalho, sua irmã Sabine muitas vezes se afasta do Império por muitos anos, talvez apenas retornando para a Terra, ou Ofélia VII, uma vez em sua vida. Os pronatas da Ordem se especializam em recuperar, guardar, estudar e reparar artefatos de valor para a eclesiarquia. Isso inclui os milhares de relíquias sagradas reverenciadas pelos povos do Império, bem como itens capturados pelas forças imperiais considerados poderosos ou significativos demais para caírem em mãos inimigas. As irmãs pronatos têm a responsabilidade de manter e abençoar as muitas bandeiras e símbolos da ordem militante, e até mesmo foram chamadas para reconstruir a livraria de outros corpos imperiais. Foram membros da Ordem Pronatos que repararam a bandeira do capítulo dos Lamentadores, após seu envolvimento na Guerra Badab, e também restauraram muitos dos padrões regimentais de Cadian, que foram recuperados após a cruzada do 13º Banco, limpando cada fibra em óleo sagrado e registrando os nomes dos mártires em fio dourado. Fim da citação. Como você pode ver, a Adepta está quase que totalmente presente no Império. Agora que conhecemos a distinção e os múltiplos papéis dentro da Adepta, vamos ao cerne da questão, aquilo que realmente estamos aqui para entender. As Irmãs de Batalha. Semelhante aos capítulos dos Space Marines, as Irmãs têm muitas ordens, apenas para listá-las agora. Ordens majorés, ordens maiores. A Ordem de Nossa Senhora Mártir, a Ordem do Coração Valente, a Ordem da Rosa Sangrenta, a Ordem do Cálice Ébano, a Ordem do Manto Argênteo, a Ordem da Rosa Sagrada. Mas também há ordens menores. Menores, a Ordem do Cálice Resplandecente,
a Ordem do Espinho, a Ordem do Véu de Ferro, a Ordem do Santuário Cinzento, a Ordem do Coração Ferido e, por último, a Ordem da Luz Dourada. Mas, felizmente, também podemos criar nossas próprias ordens. Como em grande parte deste hobby incrível, você pode realmente expandir sua criatividade se quiser. Contanto que sua ordem adira às regras de uma das ordens existentes, você pode fazer o que quiser com seu próprio contexto. Magnífico. Não espere elogios se tentar inventar regras e depois participar de um torneio. Isso simplesmente não será aceito. Um dia farei entradas para essas ordens poderosas e magníficas, mas isso não é para hoje, pois isso é apenas uma introdução. Mas o que exatamente é uma irmã de batalha? Deixe-me contar para você, gentil ouvinte. Existem escolas, academias, em todo o Império chamadas de Schola Progenium. São vastos centros de treinamento e excelência, onde o melhor da humanidade é levado para ser treinado, moldado e equipado para funções muito específicas. Da Schola Progenium vêm todos os oficiais do Astro Militarum ou da Marinha, todos os padres e todos os comissários. Dizer que esse treinamento é difícil é fazer pouco dele, pois aqueles que são habilidosos em diplomacia ou ensino são eventualmente enviados para desempenhar funções nas ordens não militantes. Mas aqueles que têm uma fé inabalável, que mostram uma natureza robusta e uma preponderância natural para o combate, são então levados e treinados ainda mais, pois eles serão permitidos a se juntar às ordens sagradas, são as irmãs de batalha. Se eles são corajosos o suficiente, se são fortes o suficiente, se estão preenchidos com a luz do credo do imperador e demonstram fé suficiente. Mas, novamente, por favor, não pense em freiras com armas. Não faça isso. Pense mais em um exército de Sarah Connors, uma força de Joana d'Arc, um batalhão de viúvas negras e budicas. Elas são tudo o que um guerreiro deveria ser. Elas são imbatíveis no corpo a corpo, mais precisas que atiradores de elite e tão determinadas quanto comissários. Elas são a letalidade dada em forma mortal. Em todo o Império, apenas os Adeptus Astartes, os Space Marines, com todas as suas augmentações e melhorias quase sobre-humanas, apenas eles são mais letais do que as irmãs de batalha. Mas nem eles podem ignorar a convicção que habita os corações das irmãs. As irmãs também estão armadas com as melhores armas que o Império pode produzir, embora não sejam o par da armadura de poder do Space Marine, pois elas não têm o carapaça negra ou os tendões transhumanos do Marine. Elas são quase impenetráveis ao fogo de armas pequenas e armas de combate corpo a corpo, a menos que seja para ser aquelas empunhadas pelos mais poderosos de todos os adversários. Mas mais do que qualquer coisa, até mesmo do que essas coisas, seu treinamento, seu panóplia de guerra. No entanto, as irmãs têm uma vantagem distinta sobre quase qualquer outra formação que o Império implanta no campo: sua fé. A fé das irmãs é tal que elas podem invocar a proteção do próprio Deus Imperador. Além disso, elas podem invocar a sua ira. Milagres são seu ofício costumeiro. O impossível acontece em qualquer teatro de guerra que eles agraciam. Mísseis colidem sem efeito contra escudos brilhantes de luz pura. Soldados que foram deixados para morrer na sujeira se encontram curados e energizados e preenchidos com uma ira santa e inextinguível. Mas esses não são poderes de Psyche. Não, nenhuma canalização do Warp. Se o Warp é usado, é manejado pelo Deus Imperador da humanidade. Ele apenas ouve suas preces, pois as irmãs não permitem que uma bruxa viva. Nisso, eles são aliados dos Templários Negros e do Punho Cerrado da Ordo Heréticos da Santa Inquisição. Eles nunca se curvarão, não importa o quão ensanguentado seu inimigo possa pensar que eles estão. Eles empunham o Santo Bolter. Claro, não é a correspondência, ou o tamanho, ou o poder de penetração do Bolter maior usado por seus fuzileiros espaciais. Mas mesmo sendo menor, é letal. Honestamente, eu poderia falar por horas, até dias, sobre a majestade desta facção, esta gloriosa reunião de guerreiras, mas eu devo deixar vocês voltarem para suas vidas.
Mas saibam que veremos muito, muito mais das irmãs neste canal, pois a história delas deve ser contada em detalhes profundamente conforme o tempo passa. Ao me despedir, devo dizer apenas uma última coisa. Sempre que as irmãs de batalha são mobilizadas, onde quer que ouçam o chamado, elas trazem consigo a bênção do imperador, e assim se concretiza a linha mais frequentemente repetida em todas as forças do império. Quando as irmãs entram em campo, a oração se torna realidade. Bom, Imperador protege. seu servo fiel. Se gostou da minha introdução às irmãs de batalha, por favor, considere curtir e se inscrever. Se você é um ouvinte regular que aprecia o valor do nosso trabalho, então considere nos apoiar no Patreon, mas apenas se for possível. Se não for possível, considere compartilhar este vídeo, se achar que vale a pena. Seria de grande ajuda. Agora, estou muito ansioso para conhecer mais sobre as irmãs no futuro, mas, acredite em mim, nós vamos entrar nisso. Agora, não importa o que você faça hoje, por favor, tente reservar algum tempo para diversão. Até mais.